Nós vamos estar falando hoje sobre arrebatamento, e o título da nossa lição é sobre despertar para a vinda do grande rei. E vai estar usando aqui a parábola das virgens, das 10 virgens. Falar sobre teologia em alguns assuntos é mais fácil do que outros. Falar sobre, dentro de uma teologia, falar sobre escatologia, tem algumas áreas também que são mais fáceis do que outras, porque elas às vezes estão mais bem descritas, mais bem definidas. A Bíblia fala mais detalhado algumas coisas, outras nem tanto. E aí entra a área da especulação. Muitas pessoas começam a especular, e aí que começa a entrar o perigo. As seitas nasceram principalmente de várias especulações, As seitas foram criadas baseadas não em coisas diferentes, mas dentro da própria Bíblia. Seitas foram criadas, tiradas, separaram versículos bíblicos e a sua interpretação diferenciada. Então as pessoas começaram a difundir essa ideia. Quantos já leram a respeito da parábola das 10 virgens aqui? Bem? Vocês sabem o significado dessa parábola das 10 virgens? Sim? Eu creio que a maioria sabe, Isso que está na tela aqui, eu coloquei como a introdução um texto de Mateus, quando Jesus ele começa a falar exatamente sobre o final dos tempos. Ele começa a discursar para os seus discípulos, à parte, sobre o final dos tempos. E aqui está dizendo que, Mateus transcrevendo esta ideia, ele diz: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ou seja, perguntas que são perguntas criteriosas, perguntas que não são fáceis. E se você for ler mais no final, você vai entender que Jesus não responde claramente estas indagações. Porque a Bíblia é uma regra, não é questão de regra de fé nossa, a Bíblia, sim ou não, irmãos? Se tivesse tudo explicadinho, detalhadas em como você compra uma geladeira, por exemplo, Você compra uma geladeira, eu gosto de ler manuais, de tudo que eu compro, eu leio os manuais. Então, se você comprar uma geladeira, vem especificadinho, detalhado, porque já muitos anos de teste, muitas coisas. Então, se você fizer dentro daquilo ali, vai dar certo no final. Agora, a Bíblia, se ela fosse tudo detalhada, nós não precisaríamos de fé. Simplesmente o nosso intelecto, o nosso raciocínio e seguir determinadas leis, determinadas coisas, nos colocariam diante de Deus, lá no final de todas as coisas. Mas não é desta maneira. Aqui, esse evento esperado, aqui, é o evento da segunda vinda de Jesus. Por que essa parábola está sendo colocada aqui? Primeiro, eu acho que é para confrontar aquelas pessoas que acham que o seu futuro está garantido incondicionalmente. Ou seja, independentemente do que for feito, elas vão ter a sua salvação garantida. A pergunta que foi feita, preste atenção aqui em mim: dize-nos quando vai ser isto, qual é o sinal da tua vinda e o do final desta época. Então Jesus, ele responde começa descrevendo no capítulo 24, ele começa descrevendo o princípio das dores, depois ele vai e descreve a grande tribulação, depois ele fala da sua vinda em glória, mas aí os discípulos não entenderam. Aí, para especificar mais, ele começa a falar em parábolas para ele. Então Jesus agora não responde, mas ele começa a falar em parábola. Ele começa com a parábola da figueira, lá no capítulo 24 ainda, ele fala da parábola da figueira, depois ele fala a parábola dos 2 servos. Aí, lá no capítulo 25, ele começa a entrar nesse texto. E continuando o assunto da sua volta, ele fala a parábola das 10 virgens, no capítulo 25. Depois ele complementa dizendo a parábola dos talentos. E depois ele fala do julgamento final, e tudo em parábolas, não transcrevendo literalmente quando. Ele não responde para os seus discípulos isso.
Eu coloquei aqui um texto que Jesus explicando aos discípulos como que eles deveriam prestar atenção, um texto que está em Mateus 24, do capítulo 12 ao 14, ele disse com os nossos olhos, como nós deveríamos estar com os nossos olhos abertos. Preste atenção, como que se daria isso? Ele diz assim, Mateus 24, 12, ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o quê? O amor de muitos esfriará. Ou seja, coisa ruim acontecendo, maldade acontecendo, iniquidades acontecendo, e consequentemente, o que vai estar fazendo? O amor de muitos vai estar esfriando. Não é verdade que a gente, às vezes, quando começa a ver coisas ruins dentro da igreja, coisas ruins no âmbito da igreja, se a gente não vigiar, a gente não começa a entristecer, começa a achar que parece que está tudo normal, que está todo mundo igual, que não compensa mais, parece que servir a Deus, que a coisa está tão banalizada que é melhor, parece que continuar a vida pregressa. Nossa, então, Jesus começa dizendo isso, falar para nós prestarmos atenção, que nos momentos da sua volta, que esse amor, principalmente, esfriaria. E ele continua assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o segredo disso aqui é fazer o quê? Perseverar. Perseverar vendo coisa boa, perseverar vendo coisas ruins. E ele diz assim mais, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então, sim, virá o fim. O que é o evangelho do reino que vai ser pregado em todas as nações? Vai ser as boas novas de Cristo a esse mundo, né? É como se a gente estivesse recebendo um rei aqui nesta terra. Que boas novas vai ser essa? O dia que Jesus conseguir tirar do nosso coração, nosso ego, a nossa idolatria, o nosso próprio reinado aqui no nosso coração, assim Ele vai estar implantando o reino de Deus pessoalmente, na vida de cada um, de cada pessoa. A rebelião começou com um homem lá atrás, com um homem e uma mulher em estado total de afronta a Deus. O seu coração, ele se afastou de Deus. Então o que Jesus veio fazer? Somente esse reino vai estar implantado aqui no nosso coração é quando nós nos colocarmos debaixo desta autoridade de Deus. E não é fácil você se submeter à autoridade, o senhorio de Jesus aqui nesta terra. Porque tem coisas que para nós parece que são mais importantes do que pensar nessas coisinhas. Essas coisinhas parecem que não são tão mais importantes, deixa isso para o futuro. Deixa para quando nós estivermos mais velhos. Ah, não, eu estou com 30 anos de idade, eu estou com 20 anos de idade. Por que eu tenho que pensar nisso agora? Tem tanta coisa boa para que eu possa estar fazendo e desfrutando. Por que eu devo pensar nisso agora, se a estatística está dizendo que as mulheres vão viver, sei lá, quem nasceu hoje vai viver aí 80 anos, quem nasce hoje, os homens vivem 70 e tantos anos, a expectativa de vida. Então, para que eu vou preocupar com isso agora? Por que os discípulos, por que Jesus, por que os apóstolos sempre pregou isto? Que nós deveríamos estar reconhecendo na nossa vida, pedindo o quebrantamento, pedindo perdão, reconhecendo os nossos erros. Porque no dia que eu reconheço os meus erros, em Cristo Jesus, eu estou dizendo assim, olha Senhor, eu aceito que o Senhor na minha vida possa ser o Senhor. Eu garanto que o Senhor possa, na minha vida, tomar a direção, fazer o controle, ter o controle total da minha vida. É por isso que existe esse tipo de pregação que nós estamos fazendo todos os dias, a gente vê. Vamos ver um pouco mais agora sobre a parábola, que está lá, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. A palavra virgem significa que eram sábias, irrepreensíveis, simbolizando os crentes, olha só, simbolizando os crentes cuja vida exterior, diga comigo, exterior, era sem qualquer mancha. Então Jesus utilizou, nós não poderíamos falar, porque a gente, como é uma tradição judaico-cristã, Jesus utilizou dos métodos que ele tinha naquela época para falar. Ele estava falando para os discípulos naquele momento. Então, o que Jesus, para falar sobre o final dos tempos e da sua volta, o que ele trouxe como esquema? Essa parábola. Ele começa dizendo
que falando de um casamento judaico. Como que acontecia um casamento naquela época? Preste atenção um pouco para você ver. O casamento acontecia, alguém ou o pai da noiva conhecia amigos de outros e oferecia a sua filha. Você não quer? Aqui eu tenho uma filha legal, aqui uma filha bacana, né? Uma filha bonita aqui, ó. Seu filho aí, ó, não está fazendo nada aí, ó, que está caçando, já está aí com 20 e poucos anos, né? Já está ficando coroa. Você não quer que o seu filho casa com a minha filha? Aí o que é que eles faziam? Não, tá bom, tudo certo. Eles então, entre as famílias, havia ali uma espécie de contrato que eles assinavam. Então eles assinavam um determinado contrato e o pai pagava uma espécie de dote, né? Obrigado. Uma espécie de dote ali para o pai dela. E juntos ali, com o noivo, com aquele pseudo-noivo, eles saíam dali com aquele compromisso. E normalmente esse compromisso, que era um noivado praticamente dito, durava mais ou menos 1 ano. Então, quando o noivo saía dali juntamente com seu pai, aquela mulher que talvez ele tinha pouco conhecimento, aquela jovem, aquela menina que ele tinha pouco conhecimento, ele falava para ela assim: olha, nós agora estamos compromissados, eu vou fazer o seguinte, eu vou para a casa dos meus pais, vou construir um lugar para nós ficarmos, um lugar para nós morarmos, um lugar para nós ficarmos a nossa vida, mas eu prometo que eu volto para te buscar daqui a algum tempo. Vocês estão entendendo isso? Colocou já no seu coração isso aqui? Por que isso simboliza essa pequena história? Quando a Bíblia diz assim, Jesus falando, por isso que ele exemplifica essa parábola, ele diz assim: na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar-vos lugar, voltarei outra vez, para que onde eu estiver, vós estareis comigo também. Então, o noivo, ele fazia esta proposta para a noiva e dizia que voltaria para buscá-la, iria construir casa, construir as coisas durante esse tempo. Então, o noivo ficava com esse compromisso, e a noiva, ela tinha um compromisso de se manter pura para aquele homem que tinha feito aquela promessa. Então, quando a gente vê Jesus fazendo isso daqui, ele está dizendo que nós, a igreja, nós somos, eu não queria entrar nisso agora, nós, a igreja, somos a noiva, ele nos desposou, porque aqui nesse local aqui que a gente vê, nessa parábola das 10 virgens, a única coisa parece que está faltando aqui é a noiva, não é verdade? Não está falando da noiva, está falando das 10 virgens, não fala da noiva. A noiva era o objeto principal, a noiva era a figura principal. Essa noiva parece que está faltando aqui na história. Por que a noiva parece que está faltando aqui nesse momento aqui? Porque a noiva é a igreja. E a igreja em si, ela só vai ser conhecida quando ela for arrebatada. Somente essa noiva, esta igreja vai ficar conhecida onde gente de todos os lugares, de todas as igrejas, de tudo quanto é tipo, vai ser juntado num lugar e vai ser arrebatado. Aí sim vai ser a noiva de Cristo. Enquanto isso, olhem só, enquanto isso, o que vai estar acontecendo é o preparativo da festa. Aquelas virgens estavam simplesmente, elas sabiam o que ia acontecer, elas sabiam que elas tinham que tratar bem a noiva, elas sabiam que elas tinham que adornar a noiva, elas sabiam que a noiva, ela não iria mais morar na casa do seu pai, que a noiva futuramente seria buscada pelo noivo e que iria agora morar na casa do noivo, não mais na casa do seu pai. Então, quando Jesus está dizendo que Ele vai preparar e vai voltar para nos buscar, e quando Ele buscar, nós iremos viver eternamente com Ele, e Ele começa a falar isto aqui,
para as pessoas, ali aqueles discípulos, eles entendiam, eles tinham esse entendimento no seu coração. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então isso que a noiva, que essas 10 virgens fazia, que era quando o noivo chegava na sua casa, por exemplo, quando o noivo estava chegando, depois de determinado tempo, sei lá, 8 meses, 10 meses, 1 ano e meio, sei lá, quando tivesse tudo pronto, arrumado, o noivo mandaria um aviso que estava pronto, que iria pegar a noiva. Então o que ia acontecer? Aí tudo teria que estar de acordo já, tudo que estaria estar preparado. A noiva já deveria estar adornada. As 10 companheiras, as 10 amigas dela, deveriam estar preparadas também, porque o noivo poderia chegar a qualquer momento, desde as 6 horas da tarde até meia-noite. O noivo poderia estar chegando na casa ali do pai daquela noiva para pegá-la e levar para a sua própria casa, para fazer a festa. Então, nesse caminhar, eu queria que você entendesse o raciocínio. Então, as 10 não são a noiva, as 10 são quem vai estar preparando a noiva. Então, quando essas noivas falam que as 10 eram virgens, as 10 tinham azeite, as 10 tinham lâmpada, as 10 tinham tantas coisas, e que elas chegam, ela é exatamente quando o momento destas mulheres, dessas jovens, seria quando? Enquanto ela estava na casa do pai, até chegar na casa do noivo. Era esse o trajeto que elas tinham que fazer. Então, é a nossa vida cristã, nós, usando a vida cristã e vivendo a vida cristã, é exatamente esse o nosso papel. Um dia nós poderemos ser a igreja de Deus, a igreja remida, lavada pelo sangue de Jesus Cristo, mas às vezes, enquanto isso, nós ainda somos aquelas virgens que estão preparando a noiva completa e eterna. Então, esse caminhar que é o problema, sair da casa do Pai, ou seja, sair do mundo, sair das coisas normais, sair do momento que nós estamos, essa caminhada e esse trajeto até chegar na casa do noivo é que é o perigo. Aqui diz que 2 classes de virgens, existiam 2 classes. E ele descreve, as prudentes simbolizam os crentes, olha só, as prudentes simbolizam os crentes fiéis, sinceros e de boas obras, enquanto as loucas ou as imprudentes representam os crentes mornos e nominais, sem vestes de justiça. Isso aqui vai falar conosco nesta manhã um pouco. Então, as prudentes simbolizam os crentes fiéis, os crentes sinceros e de boas obras, enquanto as loucas representam os crentes mornos e nominais, sem vestes de justiça. Mateus 25:3 diz, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As loucas eram virgens, sim ou não? Sim ou não? Eram religiosas, mas o problema delas é que simplesmente elas confiavam na sua virgindade. A sua virgindade fala da sua religiosidade. Para exemplificar isso melhor, um dia nós éramos no mundo, nós não éramos virgens. Nós não éramos virgens. Aí nós fizemos o quê? Nós fizemos algo maravilhoso. Nós aceitamos a Jesus e entramos para um lugar chamado igreja. Aí dentro da igreja nós nos tornamos exatamente estas virgens. Só que dentro da igreja, estas virgens, mesmo dentro da igreja, tem as pessoas que estão lá fora, e tem as pessoas que estão dentro da igreja que são chamadas de virgens. Só que dentro da igreja tem as virgens prudentes. Jesus não estava falando para desafetos, não estava falando para escribas, não estava falando para fariseus. Jesus não estava falando para as pessoas que eram considerados inimigos da teoria que Jesus estava. Não, ele estava falando exatamente aquelas pessoas que criam, que acreditavam nele. Ou seja, ele estava falando a partir dali para a sua igreja. Loucas ou insensatas é aquilo que é a negação do bom senso, é aquilo que não tem bom senso. Eu coloquei uma observação, é bom nós entendermos que as virgens, preste atenção, as virgens loucas, primeira coisa que elas fizeram
foi tentar, quando elas viram que o noivo estava chegando, elas notaram que durante a noite que foi passando, sei lá, das 6 horas da tarde, e elas esperando o noivo, veja a história, elas esperando o noivo, e foram com as suas lamparinas acesas, a lâmpada acesa, o noivo vai chegar, ele já mandou recado, o noivo vai chegar, e o noivo nada de chegar, e o óleo foi acabando, até que o óleo de algumas acabou. O óleo de 5, ele acabou, zerou. E o que essas virgens loucas fizeram? Foram lá nas outras e pediram um empréstimo. Foram pedir empréstimo. A primeira coisa que elas fizeram foi pedir empréstimo. Não conseguiram, elas foram fazer o quê? Elas foram comprar. O que eu posso entender e o que nós podemos entender aqui? Essas mulheres loucas, elas sabiam onde tinham para comprar, porque elas saíram para comprar. Elas sabiam onde que existia azeite, e outra coisa, elas tinham dinheiro para que pudesse estar comprando. Só que elas tentaram fazer isso no momento errado, no momento que já tinha passado de hora. Eu vejo como aquele homem, aquele centurião, que depois de ver tudo, depois que Jesus morre, um centurião romano, depois que ele vê Jesus na cruz, e Jesus dá o seu último suspiro, ali naquela cruz, e ele começa a ver que aqueles sinais acontecendo, os túmulos se abrindo, pedras rolando, tipo um terremoto acontecendo, coisas no céu acontecendo, ele faz um momento de reflexão na sua vida e diz assim: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Verdadeiramente, esse homem era filho de Deus. Mas em que momento que ele fez isso? Depois que tinha passado, depois que tinha acontecido, depois que já tinha passado todas as coisas, depois que tinha acontecido todas as coisas. Então essas mulheres aqui, elas não tinham azeite nas suas vasilhas, não é porque não tinha para comprar e não é porque não tinha dinheiro, mas é porque elas foram negligentes. Talvez elas pensassem assim: não, é muito dispendioso eu ficar, além de segurar a minha... Imagina a cena, imagina essa cena. Talvez é muito dispendioso, é trabalhoso demais eu ter que segurar, além da lamparina, eu ter que segurar também uma vasilha de azeite de reserva. Eu não vou fazer isso. As minhas amigas aqui, certamente elas têm, elas não vão se importar. As minhas amigas têm mais, então eu não vou ter esse trabalho. A hora que eu precisar, eu vou pedi-la para alguma delas e elas vão me dar isso aqui. Então eu não vou me preocupar. Ou seja, elas não quiseram ter o trabalho. Elas preferiram depender de algumas pessoas, estar junto de alguém que tinha, de estar perto, próximo de alguém que tinha o que elas precisavam. O problema nosso é que eu estava pensando e raciocinando, é que às vezes nós estamos perto de cantores e achamos que nós somos cantores. Nós andamos perto de gente rica. Você já observou isso? E a gente anda muitas vezes perto de gente rica e você se sente, parece que você é rico. Também você sente que começa a gastar mais do que tem, começa a gastar igual o outro gasta. O maior problema nosso é que a gente começa a ficar dentro da igreja, perto de crente, e achar que nós vamos para o céu, porque nós estamos perto de alguém que é crente o bastante, alguém que tem um óleo, alguém que tem um azeite, alguém que se precaveu, alguém que durante o tempo pagou o preço, pagou o tempo, foi lá, comprou, foi lá, pesquisou onde tinha um local melhor para comprar, o melhor azeite para comprar, arrumou a vasilha, colocou debaixo do braço. Às vezes muitas pessoas, elas imaginam que o céu vai ser para todo mundo, é simplesmente aberto a todos assim, e entrar de qualquer maneira. Não tem que mudar de vida, não tem que transformar o seu interior. O que Deus quer fazer na nossa vida não é mudar o nosso exterior, não. Porque essas virgens aqui apareciam. A gente querer depender das pessoas que estão do nosso lado, isso é um erro.
É bom nós ombrarmos. Eu sempre peço para as pessoas que, se você puder ombrar com alguém, ombre com alguém mais forte do que você. Ombre com alguém que está mais levantado, que mais espiritualmente forte do que você, não com alguém frágil, porque senão os dois vão ficar no chão. Mas não é para depender espiritualmente disso. Não seja como Saul, que um dia na guerra lá com Davi, ele não teve coragem de lutar com o gigante. Fugiu do gigante durante 40 dias. Mas na hora que apareceu o rapaz lá e dizendo: eu sou macho, aqui tem homem, aqui tem macho. Não tem esse negócio aqui não. Aqui comigo o negócio aqui é comer abelha, é matar urso, não é leão, é comigo mesmo. Saul olhou para ele: rapaz, que legal, hein? Esse é o cara. Faz o seguinte, menino, vem cá. Toma aqui meu capacete, toma aqui a minha couraça, toma aqui o meu escudo, toma aqui as minhas roupas e veste em você. Ou seja, ele não queria lutar, mas ele queria que alguém que fosse lutar usasse as coisas dele. No texto de 25, Mateus 25, 5 diz assim: e tardando o esposo, palavra bonita, né? Tosquenejaram todas e adormeceram. Tosquenejaram todas e adormeceram. Tosquenejar é você estar meio dormindo e meio acordado. O olho está pesado, difícil de manter o olho aberto. É quando o pescoço começa, você sabe, ficar para cá, para cima, para trás. A baba começa a sair no canto da boca. O perigo de tosquenejar que eu vejo é principalmente quando a gente está fazendo coisas importantes, perigosas. Quando você está... teve um dia que eu tinha viajado, nós viemos dos Estados Unidos e chegamos 6:30 da manhã, cansado, e foi um voo ruim, não dormi nada à noite. Cheguei 6:30 da manhã lá em Brasília, e vim dirigindo de Brasília aqui em Goiânia. E dormindo, pensa, dormindo. Aí eu punha a Marisete e falei: Marisete, você vai dirigir um pouco. Aí fica aquela interrogação, né? Aí a Marisete, eu pus ela dirigir um pouco, mas aí eu acordei. Fala, Jeová. Então o perigo maior, às vezes, é quando nós estamos viajando, estamos dirigindo, de você ficar pescando, tosquenejando. Mas o grande perigo é você, não só nessas pequenas viagens, mas o grande perigo é você tosquenejar na viagem em direção ao céu. É você sair daqui e cochilando de lá para cá, sem saber se você vai conseguir chegar lá. Você vai ter algum acidente no meio do caminho que vai te tirar do caminho do céu. Esse é o nosso grande perigo. Imagina a cena, né, daquelas virgens loucas, quando elas viram que não conseguiram, não conseguiu emprestado, não conseguiu comprar, e o cortejo continua pelas ruas, porque o cortejo saía da rua do pai, da noiva, e ia para o pai do noivo. E chegava lá, depois de acontecer o casamento, o noivo pegava a noiva e levava para o seu recôndito. E ia para a sua casa, que ele tinha construído. Agora, essas mulheres saíram pelas ruas, não acharam emprestado e saíram pelas ruas. Para tentar comprar, não achou nada aberto e não achou lugar, ninguém que podia nem emprestar para elas durante a noite. Aí as outras já tinham entrado com o noivo. As 5 já tinham entrado com o noivo e o noivo fechou a porta. A porta agora está fechada. E aquelas mulheres chegaram sem o óleo, com as lâmpadas apagadas, e batem na porta. Bateram na porta. Batem na porta, de novo.
O noivo, por que um dos usos também que existia na lâmpada, olhem só, um dos usos que tive na lâmpada é quando alguém chegava de noite, não tinha iluminação nenhuma, batia na porta de alguém e quem estava lá dentro perguntava quem é. Alguém levantava a lamparina no nariz e quem está lá de dentro, com um buraco lá, via pela luz, pela iluminada do rosto da pessoa: sou eu, fulano de tal, olha aqui, ó, a minha cara. As noivas loucas chegaram na porta do noivo sem nada, bateram na porta. O noivo saiu de lá e disse para elas assim, elas não tinham nada para se apresentar, e disse: eu não vos conheço, não sei quem são vocês. Não conheço. Vamos mais para frente um pouco. Um dia, eu gosto de falar essa expressão para a gente entender, um dia nós pecamos lá no Éden contra Deus, e Jesus, e ele colocou primeiro, ele fez uma veste. Depois nós continuamos pecando, ele mandou Jesus para nos livrar e para nos salvar. Aí nós continuamos pecando, Jesus na cruz ali morre, mas ele está dizendo assim que ele ia nos dar o Espírito Santo. Então quem está hoje com essa atuação na terra é o Espírito Santo. Então se nós isolarmos, não quisermos, negarmos o Espírito Santo, o que vai sobrar para nós? O que sobra para nos levar diretamente a Deus? Nada, não há mais esperança, acabou a esperança. Se faltou o óleo, acabou toda a esperança. Aqui nesse texto, nesta parábola, o que representa o azeite? Nessa parábola representa a presença permanente do Espírito Santo, aliada à fé verdadeira e à santidade necessária à salvação. Diga comigo: fé verdadeira e santidade. Santidade e fé verdadeira. São necessários então a salvação. Aqui está dizendo que não basta ser virgem. Nós somos virgens. Nós somos as virgens. Não basta ser virgem, tem que ter o azeite. As loucas eram virgens, mas saíram sem o azeite. O que diferencia mais ou menos estas mulheres? Eu coloquei aqui que essas mulheres tinham suas semelhanças. Às vezes, aos nossos olhos, aos olhos dos homens, essas mulheres eram iguais. Porque como lá em Samuel, na escolha de Davi, né, está dizendo que o homem vê conforme a aparência, mas Deus não vê conforme a aparência. Ele vê o que está no nosso coração. Então eu coloquei alguns pontos aqui, semelhantes dessas mulheres. Todas eram, diga comigo, todas eram virgens. Irmãos, o fato dessas mulheres ser virgens não significa que elas fossem mais puras ou mais santos, né? Não significa isso. Eu vou mais aqui. Todas estavam com vestimentas iguais. Então, interiormente eram diferentes, porém, no seu aspecto exterior eram iguais. Se a gente pudesse notar, e a gente pudesse fazer um raio-x de cada pessoa aqui, cada pessoa, a gente vai ver que mais ou menos exteriormente nós somos praticamente iguais. Se entrar uma pessoa aqui, nós estamos cantando, nós estamos batendo palma, nós estamos ofertando, nós estamos com roupinhas decentes, nós estamos com um palavreado mais bonito, falamos a paz do Senhor, cumprimentamos o outro com paz do Senhor, damos abraço, vamos em festa de formatura de irmão, vamos em cantata no final do ano, tudo junto. Fazemos as coisas tudo junto. Alguém olha de fora, exteriormente, e diz: tudo é virgem, tudo é crente. Olha que maravilha, tudo é santo. Mas se a gente pudesse fazer um raio-x espiritual, porque Deus não faz isso para não nos envergonhar. Deus não faz isso para não nos deixar envergonhados. Mas se nós tivéssemos aqui condição de passar aqui todo domingo, aqui na escola não, porque senão ia acabar com a escola. Vamos pôr um outro culto, a gente abrisse vamos abrir um outro culto aqui que
Gente, agora nós vamos para o culto da visão, da revelação, o culto da revelação. Agora, nessa sexta-feira agora, 3 irmãos, 3 irmãs vão ser sorteados aqui no meio da igreja e vai passar a vida dela nessa última semana aqui, vai estar sendo passado aqui. Já imaginou se Deus tivesse e acontecesse isso na nossa vida? Então, às vezes, exteriormente, nós somos iguais, mas no nosso interior, nós somos completamente diferentes. No nosso exterior, todos estão caminhando para o mesmo lugar, parece. São todas virgens caminhando numa coisa, mas no nosso interior, uns estão caminhando diretamente para o céu e outros estão caminhando diretamente para o inferno. E é só Deus é quem pode saber, e só Deus é quem pode fazer, e só Deus é que pode separar, é só Deus é que pode fazer essa movimentação. Então, o que mais aqui para frente, que todas tinham lâmpadas nas mãos, todas elas tinham lâmpadas nas mãos. Diga comigo, todas tinham lâmpada nas mãos. A lâmpada é o símbolo da palavra de Deus. Lá no Salmo diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra. Então, olha só como são iguais exteriormente todas. Todas são iguais. O que mais? Todas estavam no mesmo lugar. Todas estavam reunidas no mesmo lugar. Está dentro da igreja, é bom, é ótimo, é o melhor lugar, é o lugar de cair dentro da igreja. Eu sempre digo isso, se você tiver um lugar para cair, vem cair dentro da igreja. Vem cair dentro da igreja, porque na igreja vai ter como você se levantar. Vai ter alguém que vai estar te ajudando, vai ter alguém que vai estar umbrando com você. Mas o difícil não é nós colocarmos pessoas dentro das igrejas, tirarmos as pessoas lá de fora, lá do mundo, e colocarmos as pessoas dentro da igreja. O pior problema que está acontecendo nos nossos dias é pessoas que estão dentro da igreja e que não tiraram o mundo do seu coração. Mateus 25, 6. Mas à noite, olha só, o desfecho desta história. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Alguém gritou. O noivo já tinha dado o aviso. Que tipo de aviso? Sempre tem um profeta, sempre tem um pregador, sempre tem a palavra, sempre tem alguma coisa onde nós podemos nos basear. Deus não nos deixou sem um aviso de que Ele voltaria. Deus não nos deixou sem nos avisar que Ele estava próximo de voltar. Então, quando chegou a meia-noite, o que é meia-noite? O noivo não chegou às 6, o noivo não chegou às 7, não chegou às 8, às 9, eu estou imaginando, acabaram-se o óleo daquelas mulheres. Ele não chegou às 10, não chegou às 11, ele veio chegar a que hora? Meia-noite. Por que meia-noite? Meia-noite, quando as estações estão normais, meia-noite é o momento de pior treva que existe durante esse momento. Entre as 6 da tarde e as 6 da manhã. Essas 12 horas é o pior momento de trevas. O que ele está dizendo então? Que Jesus, isso nos dá um indicativo, que Jesus vai voltar a esse mundo, não quando tiver um grande avivamento, quando tiver um avivamento tremendo. Mas Ele vai estar voltando num dos piores momentos que a terra vai estar passando. Ele vai estar voltando quando todo mundo vai estar desacreditando. Talvez todo mundo, assim como eu, fico triste de ver, de saber que o Brasil já foi um país considerado berço. A Europa acabou, o Evangelho afundou. Estados Unidos, América do Norte, está acabando, porque aonde foi berço na Europa, foi berço de reformas protestantes, aonde foi berço dos maiores avivamentos que já existiu na história,
Hoje são pessoas que estão vivendo totalmente desacreditadas do Evangelho, não esperam mais volta de Jesus. Ninguém espera mais Jesus voltar. As igrejas estão se transformando ao contrário daqui ainda. As igrejas na América, principalmente na Europa, quando você tem um grande número de pessoas frequentando uma igreja, a não ser aquelas igrejas exponenciais, igrejas normais, é 40 pessoas, 50 pessoas. Por que aconteceu? Agora as igrejas de lá se transformando em boates. Banheiros, isso. Lá que nós fomos, lá nos Estados Unidos, que eles estavam falando, quando a gente estava pensando em abrir uma igreja, não é essa que o pastor Dálio está lá, não, é noutra. Lá, a igreja, eu acho que até nessa lá também agora, a igreja é repartida em 3 horários, uma igreja, não tem placa na porta da igreja, era uma igreja evangélica. Uma igreja, acho que era uma igreja batista, antigamente, igreja cheia, lotada, uma igreja enorme. Agora eles dividiram em 3 horários, para 3 religiões diferentes que quiserem usar. De manhã pode ser católico, faz suas missas, seus cultos. À tarde pode ser lá um batista, um presbiteriano. À noite pode ser uma Assembleia de Deus. Olha só aonde nós estamos. Aqui, uma coisa que eu coloquei aqui importante. A parábola mostra, olha aqui só, eu coloquei como observação aqui. A parábola mostra claramente, preste atenção, que é o que fazemos durante o dia é que vai selar o nosso destino quando a noite vier. Aquilo que nós fazemos agora de manhã, ou seja, é como vivemos aqui na face dessa terra, hoje, é quem vai determinar aonde nós viveremos a eternidade. Olha o que Jesus disse lá em João 9,4, ele diz assim: convém que faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. Irmãos, todos nós, se saíssemos daqui nesta manhã, com um sentimento melhor, querendo ser pessoas melhores, crentes melhores, deixarmos de sermos crentes nominais, deixarmos de estar no meio da multidão, deixarmos de sermos contados no meio de multidões, e sermos pessoas separadas para ter óleo, porque aquela pessoa que tem óleo, ela é diferenciada. A pessoa que tem óleo, ela tem condição de iluminar caminhos. Aquela pessoa que tem óleo, ela tem condição de fazer tantas coisas através do óleo que brilha na sua própria vida. A pessoa que tem óleo, ela tem uma palavra diferenciada. A pessoa que tem óleo, ela não está preocupada em fazer gracinha, piadinhas, e não saber o que falar quando está no meio de pessoas. A pessoa que tem óleo não tem vergonha de evangelizar, de falar de Jesus para as outras pessoas. A pessoa que tem o seu óleo, ela não importa mais com aquilo que as pessoas estão pensando dela. Que chatice, que crente, já chegou, já voltou de novo, vai começar a falar de novo. Olha que coisa horrorosa, que Bíblia horrorosa, que trem horroroso. Quem tem esse óleo é exatamente aquele que não se conforma, não toma a forma, não entra nos conformes desse mundo, não é bonitinho, não quer agradar todo mundo. O que está acontecendo às vezes nas nossas igrejas e nos nossos púlpitos é que as pessoas já não estão falando mais a verdade. E tudo que não é falado que é verdade, é dito que todo falso profeta fala aquilo que o povo quer ouvir. Nos nossos púlpitos nós não estamos mais falando dessas coisas. É como se nós estivéssemos fazendo concessões. A minha igreja tem que encher. Mas para encher a minha igreja eu não posso falar essas coisas, são radicais. Essas verdades que machucam, que vão constranger pessoas, que vão tocar no ego, que vão ferir pessoas. Eu não posso fazer isso, eu tenho que dar uma contrapartida. Ou seja, eu não vou falar a verdade, a minha verdade vai ser uma verdade barateada, uma verdade sem peso, uma verdade que todo mundo está falando. Mas o que Jesus quer da nossa vida, da minha vida, quer da sua vida,
é que nós tenhamos coragem, tenhamos óleo, tenhamos unção de Deus na nossa vida, tenhamos coragem de sermos diferentes, tenhamos coragem de ser pessoas cheias do poder de Deus, para sermos usados por Deus, aonde quer que Ele quer, nós estejamos lá. Só passar para você alguns versos aqui, e sobre isso daqui também. O apóstolo João, olha só, o apóstolo João abriu o livro de Apocalipse, ele abre o livro de Apocalipse, olha o tanto que isso é importante. Ele diz, eu fiz questão de colocar aqui, ele abre o livro do Apocalipse dizendo assim, eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Isso ele abre o livro de Apocalipse, e ele fecha o livro de Apocalipse, durante esse livro de Apocalipse, repetindo 4 vezes, Apocalipse 22, 7. Eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras proféticas desse livro. Apocalipse 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E o que ouve, diga, vem. E quem tem sede, diga, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. E nós deveríamos responder como está aí fechando o livro de Apocalipse 22, 20, dizendo assim, aquele que testifica estas coisas diz, certamente venho. Aí eles respondem, todos respondem, amém, ora vem Senhor Jesus, amém, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Apocalipse. É preciso, eu coloquei aqui, eu já coloquei uma vez quando eu falei sobre um arrebatamento, uma época aí para trás, eu coloquei essa tela. Ela me veio à mente e eu coloquei de novo. É bom nós definirmos e sabermos que é diferente falar sobre arrebatamento e falar sobre a segunda volta de Cristo. É diferente, apesar de serem parecidas, de iguais. Arrebatamento, aí eu coloquei a diferença de arrebatamento com segunda vinda de Cristo, né? Na segunda vinda, ele vai ter 2 estágios aqui, na segunda vinda de Cristo vai ter 2 estágios. O arrebatamento, que é, deixa eu falar aquilo ali. Primeira coisa, arrebatamento, será em segredo. A segunda vinda de Cristo é quando ele vai descer aqui. No arrebatamento, ele vai estar arrebatando a igreja onde? Nas nuvens. Então a volta de Jesus vai ser em 2 etapas. A primeira, ele vai estar arrebatando as pessoas, os crentes, e transformando os crentes, e vai levar todo mundo para onde? Para as nuvens, ninguém verá. Na segunda etapa não, ele vai vir com a igreja, vai pegar o povo, vai pegar os remidos, vai pegar os salvos de todas as épocas, e vai vir para esta terra aqui. Por isso que eu coloquei esse quadro. No arrebatamento será em segredo, mas na segunda vinda será pública. O arrebatamento, Cristo vem para a igreja. Na segunda vinda, Cristo vem com a igreja. No arrebatamento, vai ser antes da grande tribulação. Na segunda vinda, vai ser após a grande tribulação. No arrebatamento, Jesus vem nos ares. Na segunda vinda, Jesus pisa no Monte das Oliveiras. No arrebatamento, os santos é que o verão. Na segunda vinda, todo o olho verá. No arrebatamento, vai ser tempo de alegria. Na segunda vinda, tempo de lamentação. No arrebatamento, os incrédulos vão ser deixados. Na segunda vinda, os incrédulos serão destruídos. No arrebatamento, vai ser em todo o planeta, salvos serão arrebatados. Na segunda vinda, vai ser fisicamente ali em Israel. Todos entenderam? Amém. Aqui o significado do arrebatamento. O arrebatamento será um episódio em que todos os verdadeiros crentes em Deus serão repentinamente levados para os céus, no reino celestial. Se fosse um filme, seria chamado o quê? De volta para casa, né? De volta para casa, seria. Olha só, aqui, 1 Coríntios, onde fala de um arrebatamento. Para nós entendermos e gravarmos no nosso coração. 15, 51, 52. Eis que vos digo um mistério. Grava no seu coração. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados.
num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, diz assim: não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que já dormem, ou que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Verso 15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e é com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitaremos primeiro. Depois os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos ficar de pé. Amado Deus, nesta manhã, Pai, nós falamos a Tua palavra. Meu Deus, a Tua palavra, ela é verdadeira, a Tua palavra é fiel. Deus, não nos deixe ficar como os crentes de Tessalônica, Pai. Não nos deixe ser extremistas, de nós não acreditarmos mais que o Senhor estará voltando, que o Senhor um dia estará arrebatando a Tua igreja. Não nos deixe, meu Deus, conformar com este mundo. Deus, os nossos valores especiais, as nossas coisas mais importantes, ó Deus, não estão aqui firmadas nessa terra, nesse mundo, que nós viveremos 60, 70, 80 anos, não. Senhor, coloca no nosso coração esse óleo, que possa arder essa chama em nós, e que a gente possa visualizar, porque a chama faz iluminar, a chama, porque um dia o Senhor, Pai, o Senhor está visualizando a nossa vida, e vai saber que nós temos esta chama, e o Senhor vai abrir a porta e dizer: você é prudente, você teve prudência, você durante a sua vida, ali que você teve oportunidade, você guardou o óleo na sua vida. O Deus, nos fortalece quando nós estivermos, meu Deus, fracos. Senhor, coloca as Tuas mãos sobre nós, nos levanta. Senhor, faça com que possamos caminhar um pouco mais. Levanta-nos, ó Deus, nos carrega nos Teus braços nos momentos de dificuldades. Não nos deixe olhar para um lado e para o outro, ó Deus, olhando dificuldades, olhando pessoas que estão ficando pelo caminho, pessoas que estão ficando abatidas pelo caminho. Não, Senhor, tira os nossos olhos simplesmente desse tipo de coisa, desse tipo de engano do mundo, Pai, e que possamos fitar os nossos olhos no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Senhor, pega na nossa mão e nos leva, Pai. Queremos ganhar o céu, queremos uma eternidade, mas uma eternidade com o Senhor, uma eternidade para viver para sempre, mas com o Senhor. Nós queremos ser a Tua igreja, queremos ser a Tua noiva, Pai, para desfrutarmos de um casamento eterno, para vivermos eternamente na casa do Senhor, para todos sempre, ó Pai. E nós como igreja dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.